essa foto, meu pai guardou essa foto há uns 10 anos atrás, ele me entregou uma cópia dessa foto. Um tio meu, que é apaixonado por fotos, que bateu essa foto. Falo, que bom que eu tirei essa foto, que bom que eu tenho essa foto. Eu gosto dessa foto, que minha mãe é bonita nessa foto, né? Ela ainda é bonita, só que ela... E essa é a única foto que eu tenho dele. A minha história é a seguinte: esta foto, ela foi tirada quando eu tinha mais ou menos 2 anos e poucos de idade, numa cidadezinha de Minas Gerais, perto de Governador Valadares. Meu pai, como gostava muito de foto, então ele me levou até a cidade, né? E nesse foto chamado Foto Rio Doce, essa foto foi tirada em preto e branco, né? E depois essa foto foi pintada. Uma foto minha que eu gosto muito, uma foto que marcou muito a minha vida, acho que da família, que de quando eu era bem neném. Eu recordo da minha mãe, da blusinha que ela usava, rosa, assim, um monte de florzinha. Dá até para lembrar, eu era bem pequena nessa época. E o meu falecido pai também está nessa foto. Quando eles eram jovens, nós morávamos em Guaraciaba, ainda ela mora lá, minha mãe, hoje. E esse lugar que foi batido a foto é no interior, porque a minha mãe mora no interior. Então, assim, ali agora mudou, porque é do lado da casa da minha mãe. Então mudou um pouquinho a paisagem, porque foi feito, assim, galpão, foi feito outras coisas ali, né? Eu devia ter 1 ano, então fazem 36 anos que foi batido. Essas fotos, elas foram tiradas mais ou menos no ano de 1970, tá? 70, 71. E a história dessa foto, eu vou focar para minha avó, né? Essa foto aí, a minha avó está com mais ou menos 70 anos. E ela não gostava de tirar fotografia. Então, aí todo esse pessoal que está em volta são netos. E a gente resolveu fazer uma brincadeira com ela, agarrar ela para tirar foto, né? E quando eu vejo essa foto, o que eu lembro da minha avó é que ela é mineira, ela era de Pirapora, ela estava morando aqui em São Paulo, na Vila Industrial, onde foi tirada essa foto, e ela estava ficando muito doente, porque ela não gostava do frio, não gostava do movimento de São Paulo. Então essa foto eu conversando com a minha mãe, daí a gente foi fazer as contas. Meu avô, pai do meu pai, morreu dia 28/6/64. E ela falou assim, faziam 7 dias que seu avô tinha morrido quando tirou essa foto. Então eu fui fazer as contas, deu dia 5 de julho, né, do 7/64. Nessa foto tem meu pai, a minha mãe, eu, a minha irmã Isaura, que é quase gêmeas comigo, e a minha irmã Sandra. Depois de 7 dias que a gente se encontrou, daí tinha alguém com a máquina, daí tirou essas fotos. Tem mais fotos desse dia em casa. Daí eu escolhi essas 2, que é a que eu lembro mais. Eu tenho uma foto aqui que foi em janeiro de 73 que eu tirei, foi com meu pai. Essa é a única foto que eu tenho dele, enquanto ele estava vivo. É essa daqui, ó. Aqui sou eu e meu pai, tá? Não é ela não, que eu tô dos anos 70. E o cabelo era bem grande, eu sempre fui hippie, sempre gostei de cabelo comprido. E se vocês conseguirem notar, vocês vão ver um cigarro na minha mão, também fumava. E eu tenho boas lembranças do meu pai nessa época, em 73.
Porque antes, meu pai, como todos na época, eu estava com 10, 11 anos, o problema da nossa geração era a bebida alcoólica. Antigamente tinha aquelas máquinas que tinha aquele pano preto, né, na frente, e aí o fotógrafo entrava embaixo daquele pano, e ao entrar embaixo daquele pano, eu me assustava, e eu começava a chorar. O nome dele é tio Anito, né? E ele gostava muito de bater foto. O que ele podia fazer assim de fotos, ele fazia bem batidas assim, ele batia poucas fotos, e aquilo que ele batia era assim de coração, né? E aí ela resolveu ir embora, né? Ela resolveu que queria voltar para Minas. E a gente foi ficando assim, nós ficamos muito tristes, mas o nosso comentário era o seguinte: a avó, ela tá indo embora para Minas para morrer, né? Então a gente se vestia igual. Quando ia comprar tecido, comprava de peça, né? Daí fazia roupa para mim, para minha irmã e para minha tia, que tem a mesma idade da minha irmã. Quando meu avô morreu, eles costumavam tirar fotos do defunto, né, do falecido, para poder mostrar para aqueles que não estavam ali presentes. E depois dessa foto, a minha avó viveu mais 30 anos. Minha avó morreu com 100 anos. Meu irmão foi visitá-la em Pirapora. Aí ele falou assim: vocês não sabem, a avó está andando de bicicleta e lendo livrinho de bolso. Não, essa foto aqui eu estava mais ou menos com uns 17 anos, então na época do exército. E eu não arrumava emprego. Então, mas também era meio vagabundo também nessa época, né? Eu era meio vagabundão, ei, tempo bom. Eu era hippie, ia lá na Praça da República. E a gente não estava acostumado, assim, tirar foto em estúdio, né? Porque tirar foto em casa, assim, com máquina é uma coisa. Agora, tirar foto em estúdio com toda essa parafernália, esses apetrechos, é diferente. É uma criança, com uma criança, né? A barraquinha da dona Zefinha, que ela vendia, uma senhora que vendia frutas, ovos, verdura. Então, quando a gente ia comprar ovos, né, na casa dela, a gente subia, furava o ovo e ia chupando o ovo. Hoje fazer isso é uma nojeira, né? A gente chegava em casa com as cascas do ovo furado. E a né? minha mãe gostava de cortar meu cabelo assim, ó. A franja do meu cabelo era assim. Aí eu ficava tão brava com ela, tão brava. Quando eu era mocinha, assim, ela continuava cortando o cabelo assim. Aí quando eu fiquei mais mocinha, eu já não quis mais cortar o cabelo. Meu cabelo todo compridão, né? Então, eu já mantenho meu cabelo comprido desde mocinha também, assim, essas coisas, né? Quanto mais o fotógrafo tentava fazer com que eu parava, aí ele começava a fazer mais eu chorava. E aí estava ao meu lado meu pai e minha avó. E aí a minha avó tentando fazer com que eu parasse de chorar e não conseguia. Até que, uma certa hora, fizeram alguma coisa lá e eu parei de chorar. Inclusive, se vocês olharem essa foto tá com assim uma criança com ar de choro. Ela não tá uma foto alegre por causa disso, porque essa foto foi tirada assim praticamente na marra, né? O meu irmão mais velho, ele sempre gostou também de tirar foto, por isso que a gente tem essa foto, porque era ali ainda nos anos 70, era muito difícil para nós pobres termos uma máquina fotográfica, né? Aí nessa foto eu tô de peruca, viu, gente? Foi uma época boa isso aqui, porque meu pai deixou de beber, fumar, por livre e espontânea vontade, porque quando minha mãe faleceu, cada um dos meus irmãos fomos morar na casa de um tio. Então nossa família foi totalmente despedaçada, foi jogada fora praticamente. Então meu pai, em função a isso, ele jurou para nós que iria parar de fumar, ia parar de beber, e realmente aconteceu. Saudade daquela época de criança. Nessa época não tinha luz ainda lá. Então o pai contava história ao redor do fogão a lenha que tinha lá, né, com os meus irmãos. É muito bom lembrar. Dá assim uma sensação de emoção, de alegria, de lembrar nessa época, né? Uma que é mais novo que ele, que é irmão dele, o Wilson, ele é separado hoje, mora com uma outra pessoa.
foi casado. E ele também tem uma história triste dele, que ele sofreu um acidente. Daí a mulher dele não quis cuidar de uma criança, né? Deixou ele. E hoje ele está bem, ele já voltou a falar, voltou a andar. Então ele me chama de baixinha. Onde que ele me veio, ele fala assim: oi, baixinha. É boa porque assim não tinha só a gente, né? Tinha os amiguinhos, tinha assim, a gente vivia assim em comunhão, assim, em família, né? Então isso me traz assim uma lembrança boa, me faz sentir assim, faz chorar assim de alegria, sabe? De saber que a gente passou, a gente era lá no interior, a gente veio para São Paulo, cresceu, tem os filhos da gente agora, passou por muita luta também. Nós passamos muito tempo afastado. Depois que a minha avó foi para Minas, nós ficamos muito tempo afastado da família. Depois meu pai morreu e a família tende a... Parece que tem um membro da família que une todo mundo. No ano mais ou menos 2001, 2002, chegou meus irmãos, né, tudo casado já com filhos. Eu queria ir na casa da tia, né, que continuou morando lá na Vila Industrial. Eu gostaria de ir na casa da tia. Aí eu dei o endereço, tudo. Eles foram. Aí ficaram sabendo que a minha avó tinha morrido naquele ano, lá em Minas Gerais. E os meus filhos não conheceram a Bisa. Foi um período estranho, sabe? Que a gente não teve mais contato. E a minha avó e os meus filhos não tiveram a oportunidade de conhecer a Bisa. Então eu gosto dessa foto, que minha mãe é bonita nessa foto, né? Ela ainda é bonita, só que ela tá com 73 anos, né? E todo mundo fala assim: você parece com a sua mãe, só que você é mais morena. Eu puxei mais meu pai, né? E a aparência da minha mãe. Acho que da família reunida, né? Que antes se reunia por qualquer coisinha, se reunia, e hoje não, é cada um por si. Tem pessoas da família que a gente nem conhece, primos, sobrinhos, que a gente nem conhece. Porque tem várias pessoas aqui que eu amava muito e que hoje não está presente. Então, ela marca bastante. Que vem a imagem do meu pai, né? Porque eu fico assim com muita saudade dele, né? Por causa que ele procurou deixar uma marca, né? Uma marca assim, uma marca muito forte dele, né? E porque deixar uma história. E meu pai sempre gostou de deixar história. Meu pai gostava de história. Então ele sempre falava assim: a gente tem que ter alguma coisa para que no futuro a gente tenha história. Nós olharmos as fotos e relembrar as pessoas que realmente fizeram alguma coisa para nós, mesmo que seja no começo ruim, como foi no caso do meu pai, que bateram minha mãe, fazer essas coisas todas. E depois ele reconheceu que o erro dele, e ele tentou e conseguiu fazer de nós, os três, viverem bem depois, num certo tempo. É isso. Ficava sem comer, mas não deixava de ter a vitrola, né? A vitrolinha ou a máquina fotográfica. Mas depois a gente vê que vale a pena, né? Essas coisas igual fazer história, né? Que ele falava sempre assim: o homem que não tem história, ele não é um homem vazio, ele falava.